Então, essa é a nossa aula 5, né? Estamos conversando acerca do tema. Vamos prosseguindo, né? A respeito da temática em questão. Tem mais alguém que gostaria de falar acerca da reportagem assistida? Ok. Então, já que não tem, né? Aguardei aí a Amanda retornar, ela não retornou ainda. Então, a gente prossegue. Falar em aborto, né? Na verdade, precisamos pensar que alguns tipos penais causam realmente diversos posicionamentos. E todos os posicionamentos devem ser levados em consideração. Estou abrindo aqui a nossa apresentação para que a gente possa prosseguir. E estamos diante de um tipo penal que tem previsão. Deixa eu aqui adicionar a Amanda. Amanda, adicionei, consegui. Ótimo. Amanda, terminou nossa última reunião, né? Os minutos, mas eu gostaria muito de continuar te ouvindo, na verdade, assim, de ouvir mesmo seu posicionamento, porque particularmente é tão bom quando a gente não só fala, mas também tem a participação do aluno aqui. Estamos num momento realmente de discussão a respeito de um tema. Então, assim, por favor, você poderia trazer suas colocações? Então, professora, voltando, referente ao comentário dos dois jornalistas, né? Assim, eles concordo com a ideia deles, mas que o comentário seria referente ao tema, né? Porque aí existem duas vertentes, a jurídica e a religiosa. Sim. Né? Então, aquele grupo que foi até o hospital, né, fazer oração, eles estavam ligados mais na parte religiosa, né, voltados para a parte religiosa do ato. Então, mas assim, é algo complicado, né, de se analisar, porque, primeiro, é uma criança gerando outra criança, né, e para muitos, né, a mãe pode cuidar, né, mas a gente não sabe do que passou a família passa, né? Então é muito complicado. Assim, eu concordo com a ideia dos dois jornalistas, né? A colocação deles seria também a minha, né? Se for assim questão de opinião. Mas igual eu falei, a discussão nesse caso também entra a questão religiosa, né? Que muitas pessoas vê o aborto por esse lado, pela questão religiosa. E o próprio direito à vida, né, Amanda, também, né? Sim, na verdade, sim, exatamente. É verdade, são pontos, assim, relevantes, são pontos polêmicos. E outro fator que chama muito a nossa atenção é que no momento como esse, de pandemia, um momento que deveria ser, né, no sentido de cuidado, de proteção, infelizmente tem sido um momento, para quem tem acompanhado, não sei se todos vocês têm acompanhado as notícias que são veiculadas diariamente pelos telejornais, né, pela imprensa como um todo, tem sido um momento de prática de violência, né, como um todo, em especial estupro, né, tem crescido, tem tido uma alta incidência nos meses que antecedem o atual mês nosso. Então, assim, isso é um fator que realmente chama a nossa atenção, né? No sentido de que aqui a consequência desse estupro de vulnerável foi justamente uma gravidez, né? Uma gravidez, na verdade, não desejada. E era um abuso que, na verdade, né, Amanda, como a gente acompanhou, e Lucas também, que se posicionou aqui, que chegou a acompanhar, na verdade, era um abuso que já estava meio que, já tinha 3 anos já que esse abuso estava acontecendo. Então, assim,
na verdade, nos chama a atenção e nós precisamos sim conversar acerca de temas ligados, como é o tema do aborto, e refletir acerca, né? Muito obrigada, Amanda, pela sua participação. Se alguém mais quiser a palavra, a qualquer momento pode pedir, tá aberto, tá? Sua opinião vai ser muito relevante e importante. Então, inclusive, Boa noite, Cristiane. Boa noite, Reginaldo. Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Na verdade, me posicionando aqui também com relação a esse assunto aí tão discutido, né, tão interessante, e que acontece cotidianamente na nossa comunidade, na nossa sociedade. Eu tive a oportunidade de acompanhar um caso onde um caso bem parecido com esse, onde uma adolescente ela se engravidou e aí ela teve durante toda uma gravidez complicada e aí já lá no final da gravidez foi detectado através dos exames que a criança tinha um problema cerebral, né, que ela já ia estar nascendo sem vida. Então ela poderia esperar até o final da gravidez, mas que a criança ela não sobreviveria em função desse problema que ela tinha. E diante disso, e ela também com início de eclampsia, né, com a pressão muito alta, e ela era uma adolescente que não poderia ter filhos, também toda essa questão. E aí diante desse contexto, ela teve uma decisão judicial, né, com todo o amparo de psicóloga, etc, etc. Documento médico também, né, dizendo que exames, dizendo que essa criança não ia nascer com vida. E ela, então, decidiu, levando em consideração também o risco que ela estava tendo, decidiu a abortar e ela conseguiu uma liminar favorável, né? Só que aí a situação é que o hospital também colocou todas as limitações, as dificuldades, né? E também, enfim, não quis negar claramente, mas o fato é que também não queria, né, assumir toda essa situação. E aí ela foi para Goiânia, para o materno infantil, e lá, de posse dessa decisão judicial, ela conseguiu, então, efetivar esse aborto aí. Mas é interessante entrar nessas discussões porque a gente acaba que vai enriquecendo mais, né, o conteúdo, no sentido de que na vida cotidiana acontecem assuntos assim bem polêmicos, né? E a gente tem que posicionar em relação a tudo isso. Era só para dar essa contribuição. Muito obrigada, Reginaldo. Muito obrigada, Amanda, pela sua participação. Se mais alguém quiser participar. Na verdade, assim, a gente conversando acerca do aborto, né? Ele está muito mais próximo do que a gente imagina, né? E às vezes não está tão próximo fisicamente, mas é só a gente ligar uma TV ou inclusive acessar um tipo de site, né? Um site que na verdade nos traz, né? Alguns relatórios, inclusive diante do IPEA, por exemplo, do Instituto, né? Que trabalha justamente essa questão de dados de violência. E, infelizmente, né, a gente tem que conversar acerca desses temas, porque, assim, infelizmente, na verdade, eu afirmo que a nossa sociedade é uma sociedade muito violenta. A nossa sociedade é uma sociedade que realmente se baseia, como eu disse, uma época que deveria ser de proteção, de cuidado, né? Principalmente dentro, eu acredito que tanto dentro quanto fora, mas principalmente dentro. Nós estamos com alguns, inclusive, estão com parentes, né, que estão passando por situações difíceis em função da pandemia. Mas tem um outro lado. Tem gente que está, né, cometendo e tem tido uma alta incidência nesses índices. Isso nos leva a refletir. Mas a gente precisa não só pensar fatos de senso comum,
mas a gente também precisa pensar o que tem sido pronunciado. Olha para vocês verem. As notícias, né? Inclusive na reportagem que eu passei para vocês, não sei se todos escutaram, né? De forma ampla e nítida, por hora, 4 meninas são estupradas no Brasil, contando com até 13 anos. Né? Estamos diante de quê? Estamos justamente diante de um tipo penal que está muito mais próximo da nossa realidade, acho que como nunca talvez tenha estado. Então, nós precisamos entender o tipo penal em estudo e refletir acerca. Professora, e é tão complicado a gente falar sobre o assunto. Quem está falando, por favor? É a Amanda. Amanda. Uhum. É tão complicado a gente falar sobre o assunto porque existem várias vertentes, né? Vários pensamentos. Mas, assim, são assuntos tão polêmicos que, às vezes, a opinião muda de acordo com o acontecimento. Uma coisa é acontecer com seu vizinho, outra coisa é acontecer na sua casa, né? Então, são fatos, né, que realmente a gente só pode ter a opinião pode vir a mudar de acordo com os acontecimentos. Com a necessidade. Então, com a necessidade, exatamente. Não só esse fato, né, mas outros também, né? Uhum. A gente, pena de morte e outras coisas assim, são fatos que a gente... eu sou contra a pena de morte. Até o momento em que alguém entra na sua casa, mata seu pai e sua mãe, e você entendeu? Às vezes o pensamento da gente muda com relação ao sentimento, né? Que isso não envolve só um tema jurídico, mas envolve também um tema emocional, religioso, sentimento e outras coisas. Uhum. Claro, eu tenho certeza e eu acredito que na sua grande maioria todos concordam comigo sobre a importância de dar valor à vida, né? Diga-se de passagem. Até mesmo porque a vida é um dom, né? É muito bom se ter a vida. Contudo, existem casos que são traduzidos pelo Código Penal que nos fazem refletir. E aí, eu, a partir, né, da participação dos nossos queridos, do Reginaldo, da Amanda, né? Como é bom ouvir a voz de vocês, viu? Então, partindo desse pressuposto, né, de pensar, de trazer o problema um pouquinho mais próximo, a gente precisa entender o tipo penal, né? O que o Código Penal prevê acerca do aborto? Nós temos a tipificação a partir do artigo 124, e o 124, ele traduz, na verdade, o autoaborto. E também trabalha o aborto consentido pela gestante. Olha o que diz o 124 do Código Penal. Provocar aborto em si mesma, que é justamente a figura do autoaborto, ou consentir que outrem lhe o provoque. Olha a pena, gente. Detenção de 1 a 3 anos. Por que vocês acham que o legislador tipificou? Dá para entender, né? Estamos diante da vida. Bem maior que nós temos, eu acredito, assim. Mas a pena é de detenção de 1 a 3 anos. É uma pena pequena ou é uma pena grande? O trabalho do legislador aqui, né, eu acredito que foi no sentido de pensar as consequências deste autoaborto. As consequências deste autoaborto, elas na verdade, vão além de uma lesão, né? Talvez. Justamente porque temos sentimentos que algumas pessoas sentem. Culpa, né? Entre tantos outros sentimentos. E sentimento emocional, né? Abalo, na verdade, psíquico, enfim. Então, o fato de provocar o aborto em si mesmo, o autoaborto, a princípio,
tem-se uma pena, tal pena ainda cabe sursis, porque é a suspensão condicional do processo, lembra? Prevista no artigo 89 da Lei 9.099 de 95 dos juizados. Justamente porque a pena é uma pena pequena, né? Ela começa aí de 1 a 3 anos. Então, cabe a sursis. E, além desse autoaborto, desse consentimento da gestante, nós temos aquela figura do terceiro. Então, o terceiro que provoca o aborto, sem o consentimento da gestante, a pena dele é um pouco maior, ó. Reclusão de 3 a 10 anos, e temos o 126 com o consentimento da gestante. Então, a primeira informação que eu quero conversar com vocês, lembram da teoria monista, que eu falei com vocês, que todas as pessoas que concorrem para a prática delitiva de um tipo penal, elas respondem de forma solidária? Aqui acontece uma exceção à teoria monista, porque a mulher, né? Porque estamos falando de uma gestante, então a mulher que pratica o autoaborto ou consente que outro pratique, né? Que outrem lhe provoque ou que pratique nela, ela vai responder pelo 124. A pena dela, detenção de 1 a 3 anos. Contudo, quem provoca, o terceiro que provocou, se for sem o consentimento dela, artigo 125. Se for com o consentimento da gestante, ele vai responder pelo 126. Então, tá vendo? Aqui, nós estamos diante de um causídico em que é uma exceção no que tange a teoria monista, que é aquela teoria que dispõe acerca de que todos vão responder pelo mesmo tipo. E nós temos aí o parágrafo único, que diz, olha, aplica-se a pena do artigo anterior, se a gestante não é maior de 14 anos, ou seja, se ela é vulnerável, né? Ou se ela é alienada, ou débil mental, ou se o consentimento foi obtido mediante uma fraude, né? Um engano, grave ameaça, violência. Como eu disse para vocês, infelizmente, a nossa sociedade tem tido uma alta incidência no sentido de aumento da criminalidade. Então, tem aumentado. E aqui nós estamos falando não só daquele aborto que a mulher, que a gestante consente, mas existe aquela figura daquela gestante que não consente. Na verdade, ela quer levar adiante. Mas o outro, o namorado, o marido, o pai, um terceiro, ele não quer que realmente que vá adiante. Então, nós temos o quê? Nós temos uma figura típica, determinada pelo Código Penal, que tem justamente essa exceção à teoria monista e dispõe acerca aqui também da proteção da vulnerável. A pessoa que é menor de 14 anos, ainda que ela consinta, esse consentimento não é válido, gente. Não é válido por quê? Porque estamos falando de uma pessoa que é tida aqui como vulnerável. Então, diante dessa condição de vulnerabilidade, ela não tem, na verdade, essa autorização diante da norma penal de levar adiante tal desejo, tá? Então, não é válida a autorização, o consentimento da menor de 14 anos para o tipo penal em comento. O autoaborto do artigo 124, ele é classificado como um crime de mão própria. Não sei se vocês já estudaram, né? Na verdade, a gente conversou um pouquinho no infanticídio, mas reforçando a ideia do crime de mão própria, é aquele crime que, na verdade, só pode ser praticado por aquela determinada pessoa, naquela condição. E o autoaborto,
ele só pode ser feito pela gestante. E a condição do consentimento, olha, ou consentir, que é a parte B do caput, que outro lhe provoque, quem pode consentir? É só a gestante, tá? A princípio. Então, a gestante, ela pode o quê? Consentir que outro lhe provoque. Lembrando a condição da vulnerável, né? Se estiver num momento, né? Num causídico, na verdade, em que se trate de uma vulnerável, aí muda, porque ela não pode consentir, tá? Mas em regra, tem-se que é um crime de mão própria. Conversei com vocês sobre a possibilidade da suspensão condicional do processo. E aqui, com relação ao consentimento do aborto, admite a figura da participação. O exemplo que eu trouxe para vocês foi daquele namorado que, gente, na grande maioria, acontece desse jeitinho. O namorado dá dinheiro para a gestante procurar alguém para realizar o aborto. Em alguns casos, ele quer continuar o namoro, mas ele não quer a criança. E nós temos também casos, né, que entra aí a questão econômica de familiares que acompanham a grávida, incentivando ela, tá? Conversei com vocês também acerca de que não é válido o consentimento da menor, da gestante menor de 14 anos, tá? Seguindo. Existe também aquela pessoa, como a Amanda, né, chegou a compartilhar, a gente chegou a conversar, existem determinadas circunstâncias, desdobramentos, quando se fala num tema tão polêmico como esse. E um dos desdobramentos é justamente a questão do aborto social, do aborto que se fundou na falta de condições financeiras para levar adiante. Em muitos casos são mulheres que em alguns momentos são abandonadas pelos seus companheiros e como que fica? É reconhecido a atipicidade, a absolvição num caso de concreto em que a gestante alegue em sua defesa, realmente pratiquei, mas foi por uma questão econômica, não tinha condições de levar adiante. E aí, como que fica? Né? Tem-se que não gera tipicidade da conduta, não gera absolvição da conduta, mas a pena, ela é diminuída, justamente por conta das questões. O juiz, na verdade, ele vai ali dentro da dosimetria, ele vai levar em consideração, o júri vai levar em consideração o que aconteceu no caso concreto, né? Prosseguindo, nós temos a forma qualificada, lá no artigo 127 do Código Penal. Se nós tivermos como resultado, como consequência do aborto, uma lesão corporal de natureza grave, a pena aumenta. E se a consequência for a morte, a pena é duplicada, tá? Então, são as formas que qualificam, que tornam a pena do tipo penal com um pouco mais elevada. Nós temos ainda o artigo 128, que pensa num artigo que merece ser gravado em nossa memória. É justamente a questão do aborto, que não é punido. O aborto legal. Nós temos como espécie do aborto legal aquele aborto que é necessário, que é o do inciso 1 do 128. Não tem outro jeito ali na mesa, né, de cirurgia, ou entre a vida da gestante e entre a vida da criança. Então, se não há outro meio de salvar a vida da gestante,
esse aborto, ele é legal, ele é necessário, não é punido pela nossa legislação própria. Afinal, o que está sendo levado em consideração aqui é uma vida, é o salvar a vida da mãe, né? Outro aborto que não é punido na nossa legislação brasileira é o aborto sentimental ou humanitário. Olha, é justamente o caso dessa que a gente está conversando, que nós iniciamos o estudo do tipo penal aborto, justamente se enquadra no aborto sentimental ou humanitário, que é quando a gravidez ela é resultado de um estupro. É justamente porque o resultado, né, esse produto da concepção, ele, na verdade, vai ter uma consequência que vai durar para a vida inteira. Como eu disse, todas as opiniões merecem respeito. Mas aqui o legislador levou em consideração que o fato gerador, né, não foram meses de planejamento, né, não foi um casal que decidiu, né, de forma assim, combinada, acordada, consentida, né? Porque nós sabemos de casais que ficam anos à espera de uma gravidez. Então, para eles, a gravidez é muito bem-vinda. Contudo, nós sabemos que existem circunstâncias, situações muito diferentes daquelas com as quais se sonha, se espera. Entre elas, nós temos a gravidez resultante da agressão, que fere, na verdade, a dignidade sexual da vítima, que é justamente esse resultado do estupro. E este aborto aqui, esse inciso 2, diz que se esse aborto é precedido do consentimento da gestante, ou quando incapaz, quem tem que atestar é a representante legal. Aqui tem-se o exemplo da menor de 14 anos. Ela não tem, não é válido o seu consentimento. Então, por não ser válido o seu consentimento, para que nós tenhamos, no caso concreto, o reconhecimento, né, na verdade, da atipicidade dessa conduta, né, desse médico que vai praticar o aborto, é necessário a anuência, ou seja, a concordância dos representantes legais dessa vulnerável, dessa menor. Nós temos alguns casos que eu gostaria de, já encerrando, que eu gostaria de conversar com vocês. Nós temos casos, por exemplo, que se enquadram perfeitamente no tipo penal previsto no artigo 288 do Código Penal, que é justamente aquelas pessoas, na verdade, para que se haja uma associação criminosa, é necessário 3 ou mais pessoas que organizem, que se associem para a prática delituosa. Aqui nós temos, se porventura, vou dar um exemplo para vocês, se porventura enfermeiras, médicos se unam e no sentido de criar uma clínica clandestina para a prática do aborto, tais pessoas, além de responder pela associação criminosa, prevista no artigo 288 do Código Penal, elas vão responder por cada aborto. Justamente porque houve dolos no sentido de associar-se para a prática delituosa e dolo no sentido da prática do aborto, tá?
Outros casos que eu gostaria de compartilhar com vocês. O caso primeiro, né, um homicídio doloso de uma mulher grávida e o aborto. E também o caso do latrocínio da mulher grávida e o aborto. Nos dois casos, tanto do homicídio doloso da mulher grávida, que resultou também, além do homicídio, um aborto, né, porque ela estava grávida, ou no roubo seguido de morte, que é o latrocínio, só que a vítima era uma mulher grávida e o resultado também foi esse aborto. Aqui há correntes doutrinárias, no seguinte sentido: a mulher grávida teria como o sujeito, no caso concreto, perceber a condição da gravidez ou não? Se sim, o agente, além de responder pelo homicídio doloso, também vai responder pelo aborto. Contudo, nós sabemos que existem mulheres, condição física, enfim, que engordam pouquíssimos quilos. E se essa gravidez estiver no início, né? Então, o que vai acontecer? Nós temos que observar se o réu, se o sujeito ativo destes dois tipos penais, tanto um ou o outro, teria como ele perceber que a vítima era grávida, ou, né, ele sabia por algum outro motivo. Se ele tinha ciência, ou se a olhos nus dava para entender que se tratava de uma grávida, de uma gestante, ele vai responder pelos tipos penais de acordo com as suas atitudes criminosas. Além do homicídio doloso, o aborto. Além do latrocínio, o aborto, no caso concreto. Contudo, se não tinha como saber, então, neste caso, ele vai responder só pelo latrocínio ou só pelo homicídio doloso. Tá bom? Essa é a posição majoritária. Observação. Muito importante. Existe a modalidade do crime que é impossível. E se tratando de aborto, pensar em propriedade do objeto, pensar em crime impossível, é o mesmo que pensar numa pessoa que acredita estar grávida, mas lá dentro não tem feto nenhum, ou pensar que a pessoa acredita que ela está grávida, mas na verdade o feto está morto lá dentro. Então, devido à impropriedade do objeto, do produto, não tem como se identificar o tipo penal aborto, tá? Gerando o quê? Gerando a tipicidade em função da impropriedade do objeto. Crime impossível, tá bom? Existe na Lei de Contravenções Penais, no seu artigo 20, a punição com multa para quem anuncia processo, objeto, que tenha como destinação a prática do aborto, tá? Então, é uma contravenção penal, tem previsão legal e, a termos de conhecimento, eu trago para vocês. Existe também a famosa questão do aborto dos gêmeos. Mais uma vez, nós estamos falando de crime doloso, de intenção mais vontade. O réu, o sujeito ativo, tinha ciente que eram gêmeos ou não? Isso é levado em consideração, tá? Se tinha ciência, ele vai responder por 2 abortos. Se não tinha como ter ciência, ou se ele não tinha ciência, ele só vai responder por 1 aborto. Neste caso, a possibilidade, se não houver violência da gestante, é possível, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, de acordo com o artigo 44, inciso 1 do Código Penal. E existe a possibilidade excepcional da tentativa, que tem previsão no artigo 127, que é quando a gestante tem como resultado lesão de natureza grave ou ainda morte.
aborto em caso de anencefalia. Não podemos deixar de comentar, de maneira alguma. Nós temos a ação de descumprimento de preceito fundamental. A DPF número 54. Essa DPF, na verdade, ela nos remete à questão da gestação. Deixa eu até colocar aqui. A questão daquela gestação quando o feto é anencéfalo, tá? Já temos preceito, já temos o STF diante do seu ativismo judicial. Alguns chegam a falar mal, outros acham, né? Não, muito bem, mas enfim. E eu recomendo a leitura de todos vocês da DPF número 54. Quando a gestação, quando se trata de um feto anencéfalo, não é necessária autorização judicial. Estamos diante de uma conduta atípica. E, a termos também de conhecimento, o aborto eugenésico, que é aquele feto que que tem a síndrome de Down, que é atestado, ele não é legal, ele não é permitido legalmente. Então, né, estamos encerrando. Vamos retomar os objetivos. Compreendemos os tipos penais estudados, entendemos o objeto jurídico tutelado, compreendemos o teor da DPF número 54 do STF, estudamos quando se cabe a suspensão condicional do processo e, assim, nós encerramos o tema. Lembrando que eu recomendo a leitura da DPF número 54, tá? São por volta de 50 páginas, mas eu recomendo a leitura. Não temos nenhuma dúvida. Vamos encerrar aqui. Lembrando que eu deixei à disposição de vocês uma atividade lá no ambiente virtual de aprendizagem. Essa atividade, ela é atividade avaliativa e vocês baixem, né, o Socrative e Student, a versão do estudante,